Sim, professor. Muito bem. Vamos ver quem está por aqui. Deixa eu olhar quem está por aqui. Temos 12 pessoas online. Deve ter 4 que não conseguiram entrar. Ai, coisa boa. Gente, está compartilhando aqui a minha tela com vocês. Para que vocês consigam acompanhar daí o conteúdo de aula, tá? Algumas orientações são importantes para poder a gente conseguir ativar a metodologia, tá bem? A primeira delas é que quem está acessando pelo link remoto e não fez login diretamente no sistema Microsoft Teams, precisa, em seguida, verificar a possibilidade de fazer a sua inscrição no Microsoft Teams. Eu vou mandar lá no grupo um passo a passo e algumas informações foram repassadas diretamente pela Estácio. É uma metodologia nova, a gente ainda está se acostumando com ela, ainda está adaptando algumas coisas, e aí a gente precisa que realmente cada um tente se acostumar com esse novo processo, pelo menos essas semanas que a gente vai estar distanciado socialmente por conta do coronavírus. A outra informação importante é que durante a aula, pessoal, vocês podem regular os microfones de vocês. Tem uma barrinha central que aparece aí para vocês, tá? Tem a opção de fazer pergunta pelo chat ou diretamente utilizando o seu microfone. Basta clicar, tirar do mute e fazer a pergunta a qualquer momento da aula, como de costume, sem nenhuma dificuldade, ok? A tela que eu estou compartilhando com vocês é a aula de hoje, é o PPT aula de hoje, para que a gente utilize dela e compartilhe algumas informações durante o encontro. E para quem não conseguiu acessar, a gente vai poder avisar isso para todo mundo lá no grupo em seguida, a aula fica gravada e você pode acessar da mesma forma como acessou para entrar nela hoje através do chat. Então, tudo realmente ainda muito novo, mas a gente vai se acostumando com. Só me confirmem, por favor, se vocês já conseguem visualizar a apresentação de aula e se o áudio para mim aqui está ok, por favor. Já. O áudio tá bom e eu consigo ver a tela. Ótimo. Então, vamos nós. Vou deixar vocês todos aí, utilizem os microfones mutados, tá bom? Por favor, para que a gente não tenha nenhum ruído de ambiente externo. Na última aula que vocês compareceram, que na última vocês me deixaram lá um pouco só abandonado, eu abordei sobre os perfis que os produtos deveriam assumir, né, dentro de um mapa que foi desenvolvido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como aqueles gatilhos, né, como aqueles perfis de produtos são aplicados ao consumo e de que forma eles criam os gatilhos mentais. Então, o nosso encontro de hoje, na verdade, vai falar sobre a aplicação desse conceito de neuromarketing na era digital. Vocês conseguem acompanhar diretamente por aí. Para a gente entender, basicamente, a essência desse contexto, sobre os gatilhos, sobre os processos mentais, sobre a forma como o neuromarketing pode ser utilizado para isso, a gente vai voltar em um conteúdo que a gente já viu algumas vezes, né, durante o nosso curso de administração e que também vocês devem ter visto em algumas outras disciplinas do curso de marketing, que fala sobre a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Como vocês bem lembram, ou talvez não lembrem tão bem, o Maslow ele criou uma teoria que fala que as necessidades humanas partem da necessidade fisiológica, com a base da pirâmide, e chegam até a necessidade de autorrealização. E que esse extremo da necessidade de autorrealização, muitas vezes, ele é considerado até inalcançável por alguns outros escritores ou por alguns especialistas
que também falaram sobre esse aspecto. Então, basicamente, a hierarquia das necessidades, que foi estipulada pelo Maslow, fala que nós iniciamos em necessidades fisiológicas, quando nós adquirirmos elas parcialmente ou em sua totalidade, nós passamos a ter necessidades de segurança. Quando nós adquirirmos ela, ou mesmo saná-las parcialmente, nós passamos às necessidades sociais, que aí a gente já tem um aspecto de família, de amizade, de amor, muito menos palpável e muito menos mencionável do que as necessidades de segurança ou fisiológicas. Quando a gente atinge, ainda que parcialmente, as necessidades sociais, a gente parte para uma necessidade de estima, e lá, no mais alto nível e de forma mais distanciada, a gente tem a necessidade de autorrealização. E essa necessidade de autorrealização, ela é uma necessidade ainda muito distante. Durante algumas conversas que a gente teve em outras aulas, pessoal, a gente chegou até a falar que quando a gente desenhava aqueles estereótipos de produto, de como o produto deveria se posicionar de acordo com o seu grupo de cliente, ou que ele desejava comunicar ao cliente, a gente estimulava uma essência, uma razão de ser das pessoas, uma forma de pensar dela, que se associava a essa necessidade de autorrealização, ou seja, algo que estava bem distante, mas ao mesmo tempo era algo que as pessoas desejavam muito. Hoje a gente vai fazer essa mesma correlação em relação ao conteúdo dessa aula. Então, a gente tem a necessidade de autorrealização como referência. Ela está no topo dessa pirâmide de necessidades. Ela é a mais distante e ela é a mais difícil da gente entender, para entender o que o consumidor de fato quer, o que o cliente de fato quer, o que ele deseja como autorrealização, para a gente conseguir sanar. Em virtude dela ser mais distante e mais inalcançável, ela tem uma aplicabilidade muito importante no Maslow. Por que a gente está falando, então, dessa pirâmide de necessidade antes de entrar no assunto de persuasão, que é o assunto dessa aula de hoje? Muito simples. Não há como a gente vender um produto ou um serviço se ele oferecer algo que as pessoas não precisam. Então, se ele não oferece o que as pessoas precisam, a gente não tem como vendê-lo. Então, a gente vai entender que a persuasão, na verdade, vai ser a capacidade de criar ou de entender o que o cliente traz nesse último nível de estima, que é o de autorrealização. O grande erro de muitos empreendedores, que muitos empreendedores cometem, é o de não conhecer o seu público-alvo. E, por consequência, eles não sabem ao certo o que essas pessoas precisam. Vamos supor que você seja, por exemplo, um fabricante de automóveis e todos os seus esforços de marketing estão relacionados ao fato de que você quer mostrar que o seu carro é luxuoso, que ele é veloz e que ele faz com que as outras pessoas o invejem ou simplesmente que as pessoas o respeitem. Suponhamos que você criou uma campanha e que a necessidade que as pessoas viram, né, nessa campanha, o que você imaginou que as pessoas viram nessa campanha é a necessidade de expor que o carro é luxuoso, que ele faz com que as pessoas sintam inveja. Talvez parte do seu público tenha essa necessidade de autorrealização, que se você voltar lá e relacionar, por exemplo, ela vai estar relacionada à independência, ao conceito de autocontrole e algumas outras perspectivas que estão relacionadas lá na pirâmide à autorrealização. Porém, se você não conhecia o seu público, você não sabe, por exemplo, que a pessoa que está buscando a necessidade de estima e que seriam atendidas por essa estratégia de marketing simplesmente não são os seus clientes. E que, ao invés disso, elas podem estar procurando, por exemplo, segurança. Segurança para transportar uma família. Logo, você não teria que falar sobre os itens, por exemplo, de luxo, de, sei lá, de velocidade, da capacidade do carro fazer inveja de outras pessoas. Mas você teria que abordar itens como, por exemplo, a segurança do seu carro, que são de extrema qualidade, o fato que os consumidores estão satisfeitos ou confiam no seu produto, e também a realidade desse produto ser indicado por outras pessoas. Vendo de uma forma muito prática, pessoal, a gente pode imaginar o seguinte: para um cara, certo, que tem tudo, ele tem condição de comprar uma BMW. Uma BMW custa uma casa popular.
ou até muito mais do que uma casa popular simplesmente. O cara tem condição de ter tudo. Ele tem condição de possuir, ele tem condição de comprar, ele tem condição de fazer. E aí, do nada, a campanha da BMW é justamente para que o carro cause luxo, que o carro cause inveja. Será mesmo que para um cara que tem tudo, que tem uma família riquíssima, que tem todos os bens, que tem uma mansão, que tem tudo isso, ele precisa comunicar para as pessoas que, de fato, ele pode, ele quer causar inveja nas pessoas? Talvez não. Talvez ele já tenha tanto que o que algumas pessoas consideram, por exemplo, como luxo, como uma necessidade de autorrealização ou de autoestima ou coisas do tipo, para ele esteja muito mais abaixo na pirâmide. Esteja como, por exemplo, uma necessidade de segurança. Ele quer segurança para a família, ele quer um produto de confiabilidade. É sobre essa perspectiva que a gente relaciona a pirâmide do Maslow com as perspectivas de gatilho mental. Nós temos que conhecer bem o nosso público para entender quem eles são e quais são as necessidades que o meu produto está atendendo. E, obviamente, em que faixa da pirâmide essas necessidades estão sendo atendidas. Então, essa é a nossa primeira relação básica de hoje. Relacionar a pirâmide de Maslow com as respectivas necessidades, sejam elas das fisiológicas até as de autorrealização, passando por segurança social e de estima, e de que forma o meu produto vai comunicar para o cliente. Dependendo de em qual faixa dessa pirâmide social ou dessa pirâmide de necessidade eu me encontre, automaticamente eu vou pensar numa estratégia para criar gatilhos de persuasão para o meu cliente final. E alguns desses gatilhos de persuasão a gente vai enxergar agora. Respondamos uma pergunta simples, certo? Quais são os fatores que levam o meu cliente a dizer sim? Se vocês tivessem que me responder agora, por exemplo, quais são os fatores que levam o meu cliente a dizer sim, com base em tudo que a gente já estudou, né? Quais são os fatores que levam o cliente a ter uma escolha por um produto, a dizer sim por um produto? Agora vocês podem liberar os microfones e falar tranquilamente, como de costume, tá? O que leva um cliente a dizer sim? Vamos lá, pessoal. Vocês estão me escutando? Estão todos aí? Qualidade. Pronto. Então, na sua perspectiva, qualidade. Alguém tem alguma perspectiva diferente para dizer sim? Necessidade. Necessidade. Ótimo. Necessidade também. Que mais? Desculpa. Oportunidade. Oportunidade, ok. O que mais? Eu acho que também emoção. O lado emocional. Na verdade, todas as perspectivas que vocês estão colocando, elas funcionam muito bem, certo? O que a gente precisa, na verdade, entender é em que fator, por exemplo, das necessidades a gente está. Se hoje a gente tivesse que criar uma escolha, provavelmente na atual conjuntura que a gente se encontra, nós faremos escolhas por necessidade. E não necessariamente por estima, e não necessariamente por aprovação em questões sociais, nada do tipo. Então, tudo vai depender de que faixa da pirâmide o teu cliente está e de que forma ele está mais propício a dizer o sim. Então, dando andamento, a gente se pergunta primeiro quais são os fatores que levam esse cliente a dizer sim. Por exemplo, por que a gente acredita que um produto caro é um produto bom? Por que nós fazemos essa associação? Geralmente por causa da qualidade. Mas o que leva a gente a pensar, por exemplo, que o mais caro é o que tem maior qualidade? Às vezes é o valor da marca agregada ao produto que eleva o preço dele, acaba o pessoal julgando pela marca. Às vezes tem produto que não é e a qualidade é até tão bom quanto o mais caro por devido à marca ser conhecida. Ótima reflexão. A marca, quando está posicionada no mercado, consegue associar que um produto mais caro é um produto melhor do que os demais concorrentes. Outra pergunta. Por que um mesmo pedido, feito de forma diferente, pode ter resultados distintos?
Eu não entendi. Por que que um mesmo pedido, eu estou te fazendo um pedido, tá? Só que eu fiz o mesmo pedido de uma forma, eu pedi a mesma coisa que um outro colega, e um outro colega te abordou de uma forma distinta. O que ele está perguntando é por que que um mesmo pedido, feito de forma diferente, pode ter um resultado diferente. É esse o ponto de reflexão que ele está colocando. Ele pergunta por que é que a gente oferecer algo de forma diferente. Nacional, os tipos comuns da doença. O dia típico de marcou o início da campanha contra uma ameaça que costuma fazer mais vítimas. Pronto. Silenciei que a gente estava quase assistindo. A vacina distribuída de graça em todo o Brasil protege contra. Ó, por que que ele fala que o mesmo pedido pode ser visto de forma diferente e obter resultados diferentes? Pelo simples fato, pessoal, de que nós podemos vender a mesma coisa para pessoas diferentes e vendê-las de forma diferente. Quando a gente vende uma mesma coisa de formas distintas, a gente está se utilizando de uma arte de persuasão. Então, nós estamos sondando aonde aquela pessoa está dentro da pirâmide da necessidade, qual é a necessidade dela naquele momento, e você vai criar um atributo de venda através de persuasão para entender de que forma ela quer comprar. Um exemplo simples. Você está vendendo um veículo, está vendendo um carro. Eu estou vendendo um carro para um pai de família que tem 4 filhos e ele foi lá na minha concessionária comprar o carro. Ele falou que adora viajar com a família, ele me falou que trabalha muito, que quer financiar o veículo, tudo isso. Ok. Eu posso vender para ele o mesmo carro que eu vendi para um adolescente, sei lá, de 23 anos, ou para um recém-adulto de 23 anos, de forma muito distinta. Para ele, eu vou fazer atributos como, por exemplo, esse carro ele é super resistente, esse carro tem espaço interno bacana para carregar a família, esse espaço tem uma mala gigante para poder carregar material de viagem, material de trabalho, tudo que o senhor precisa, e ao mesmo tempo posso vender esse mesmo carro para um cara muito mais jovem, dizendo que aquele carro tem a parte de cima para poder escorar a prancha, que ele tem resistência off-road para poder rodar em tudo e quanto é lugar, que ele é um carro que aguenta o tranco, que ele é um carro que tem um motor massa que é super forte, que ele tem um design diferenciado. Os atributos do produto vão ser distintos. O resultado vai ser o mesmo, o cara vai me comprar o carro. Mas como eles estão em níveis diferentes, automaticamente eu tenho que oferecer o produto de forma diferente. E entender qual é a arte da persuasão ou o gatilho mental utilizado para aquilo é o que a gente vai refletir um pouquinho nessa aula, tá certo? Sendo assim, a gente pensa, por que a gente dá mais valor para coisas quando nós achamos que vamos perdê-la? Isso tem a ver com os gatilhos mentais igualmente. Outra reflexão que é muito importante, por que nós preferimos acreditar num grupo de pessoas que não conhecemos ao invés de fazer as próprias escolhas? Também tem a ver com os gatilhos mentais de persuasão. Isso tudo, pessoal, acontece porque nós somos altamente influenciáveis. Quando a gente entende que somos altamente influenciáveis, entra no mercado e entra na nossa mente uma estratégia chamada persuasão. A persuasão é a capacidade que alguém tem de direcionar o diálogo, o discurso ou a forma como você entrega um produto ou um serviço, em específico, para determinado público. A gente tem alguns estudos em específico de um autor chamado Robert Cialdini, que alguns de vocês podem até ter lido. Esse cara é um professor de psicologia social que dedicou mais de 30 anos da vida para estudar o poder da persuasão. E é baseado nos estudos e técnicas de comunicação persuasiva, do Robert Cialdini, que foram criados os 6 princípios básicos que direcionam nossas ações ou as nossas decisões de ação por consumo. Essas técnicas nada mais são do que um perfeito entendimento de como nós podemos desenvolver as nossas habilidades de se comunicar com as outras pessoas, com os clientes e influenciar as decisões. Então,
O que a gente, na verdade, tem que entender agora é que antes a gente falou da forma como o produto se posiciona, para que aquilo tenha similaridade com o que o meu cliente deseja na sua mais autoestima, que é o seu ponto de autorrealização. Agora, a gente, além de entender como o produto se posiciona, a gente tem que entender de que forma eu tenho que comunicar aquele cliente para que eu possa trazê-lo para a experiência de consumo. São duas coisas distintas. Uma é como eu me posiciono, para dar o start no cara e para que ele se aproxime do meu produto. A outra é mesmo ele se aproximando e mesmo ele tendo o perfil para consumir aquele produto, eu preciso entender de que forma eu preciso me comunicar com ele. Então, essa nossa aula de hoje, muito menos a ver com as especificações de marketing e muito mais a ver com de que forma a comunicação se dá com o cliente, através dessas estratégias de persuasão. Quais são os princípios básicos de persuasão do Cialdini? A gente tem o princípio da escassez, que diz que quanto mais escasso e difícil de encontrar, mais as pessoas irão querer. A gente tem o princípio da autoridade, que fala que as pessoas respeitam e ouvem autoridades. Então, saber muito sobre determinado assunto aumenta a confiança e a credibilidade no consumo. A gente tem o princípio da reciprocidade, que é o terceiro princípio, que fala que as pessoas estão sempre dispostas a retribuir algo que foi feito por elas. Temos um princípio do comprometimento ou da consistência, que fala que as pessoas não gostam de ignorar pequenos ou grandes comprometimentos que fizeram. Ou seja, se uma marca, se um produto, se uma comunicação, ela inicia comprometida com determinada finalidade, ela tem que concluir também alinhada com aquela finalidade. Temos o princípio da conexão, que fala que nós estamos mais propensos a dizer sim com as pessoas que nós simpatizamos e gostamos. Então, você tende a gostar de alguém que é muito parecido com você. E, por fim, o princípio da prova social, que leva em consideração o contexto, a opinião pública e como a gente observa o consumo de outras pessoas para aquele mesmo produto ou para aquele mesmo serviço. Então, nós temos 6 princípios básicos da persuasão que foram definidos pelo Robert Cialdini, que é um dos grandes pesquisadores desse tipo. Esses mesmos princípios estão no livro A Arte da Persuasão. Não consegui baixar ele em PDF e mandar para vocês, mas ele é incrível, excelente e é baratinho. Toda e qualquer livraria, quando reabrir no caso, vende esse mesmo livro. Para quem trabalha diretamente com vendas, ele é uma verdadeira aula, tá certo? Vamos ver algumas reflexões sobre esses 6 princípios do Robert Cialdini. O princípio da escassez, pessoal, ele diz basicamente o seguinte: quando está muito próximo de acabar, ou quando eu tenho poucas unidades, as pessoas tendem a consumir cada vez mais. Então, teoricamente, é a mesma ideia que a gente tem agora. Nós já temos escassez no Brasil de gêneros alimentícios devido ao coronavírus? Não, nós ainda não temos. Mas só pela perspectiva de que dado produto ou dado serviço vai entrar em escassez, as pessoas automaticamente tendem a consumi-lo mais. A gente já tem escassez, de fato. Máscaras e gel a gente pode procurar que não vai achar em lugar nenhum. Muito bem colocado, Luciana. Gente, a Camila está dizendo, ela colocou aqui no chat agora da reunião, que tem o PDF do livro, vai mandar para todo mundo, tá? Compromisso dela aí. Pode até subir direto aqui no portal também, que o pessoal consegue pegar. Então, basicamente, o princípio da escassez, dentro das artes da persuasão, vamos falar de todos os gatilhos mentais que a gente tem para consumir algo em um curto período de tempo e de forma rápida, pela simples ideia de acreditar que eles vão se esgotar em algum momento. O outro princípio do Cialdini que ele fala é o de autoridade. Esse, pessoal, vai levar em consideração que nós costumamos acreditar em pessoas que têm referência no assunto. Quando a gente olha o celular e a gente vê, por exemplo, uma fake news falando sobre o coronavírus, só que se essa fake news vier assinada pelo Ministério da Saúde, pela OMS, pela organização não sei das quantas, a gente vai ler aquilo e vai considerar como se fosse uma verdade. Por que a gente tem automaticamente esse entendimento? Porque nós acreditamos naquelas pessoas que têm referência, propriedade ou autoridade sobre algo. Se eu fui no médico, o médico me atendeu
e falou que eu tenho uma doença X, que tem que tratar de determinada forma, que tem algo meu, sei lá, interno, um probleminha de músculo, algo do tipo, eu vou acreditar em 100% da informação que ele me passa. Pelo simples fato de que eu não tenho conhecimento técnico sobre aquele assunto. Então, naquele momento, aquele cara me passa a autoridade. Esse princípio básico de influência que as pessoas exercem pode ser considerado, por exemplo, na farmácia. Eu vou na farmácia comprar um medicamento para tratar uma dor no corpo, sei lá, uma ferida, uma dor de dente. Quem que é a pessoa que faz autoridade na farmácia, que tem autoridade para mim indicar qual é o composto que eu devo utilizar? Farmacêutico. Ele é o cara que exerce a autoridade e que vai justamente interagir com esses gatilhos mentais que se referem à capacidade de autoridade. Um outro que ele fala é da reciprocidade. O que é a reciprocidade? A reciprocidade, muito mais do que a capacidade de me dar algo em troca de algo que você possa me retribuir, é a capacidade de enxergar os benefícios mútuos. Alguns gatilhos mentais que a gente vai estudar ainda hoje, mais à frente, vão falar sobre esse contexto de reciprocidade. Então, a reciprocidade vai existir de várias formas. Ela pode ser uma reciprocidade, por exemplo, para alguém que te recepcionou numa loja e que te deu um brinde sem mesmo te perguntar o que é que você foi comprar. Se você foi abordada por um vendedor que de cara te deu um bom dia, te entregou um brindezinho de forma, sei lá, de forma desprevenida, sem nenhum segundo interesse, e aquilo te fez bem, aquilo te gerou algum tipo de interesse, você criou ali um vínculo de reciprocidade. Então, se você pode comprar algo e gerar comissão para alguém, provavelmente você volte e compre com aquele vendedor que estipulou essa reação com você. Esse é o princípio básico da reciprocidade. Essa reciprocidade pode ser de algo físico, de um produto, de um serviço, e pode ser de um benefício social também. Quando você faz uma doação, você vê uma perspectiva de reciprocidade, de que aquele dinheiro vai fazer bem a outras tantas pessoas. Então, teoricamente, aquilo também tem uma reciprocidade. Ela faz bem para você como ser humano. Então, vale para o mesmo contexto de reciprocidade. Ok? Compromisso e coerência ou comprometimento e consistência. Vai variar de uma bibliografia para outra. Essa perspectiva, pessoal, ela diz o seguinte, que nós não podemos ser surpreendidos por marcas, por produtos, por serviços ou por negociações de forma negativa. Então, por exemplo, imagine você chegou numa loja, sei lá, numa loja da Multilaser, que é uma loja de eletrônico, né? Chegou na loja específica da Multilaser, na loja da iByte, que é mais fácil para vocês. Cheguei na loja da iByte, fui super bem recepcionado, o cara tirou todas as minhas dúvidas, falou super bem sobre aquele produto, sobre aquele serviço e me vendeu um notebook fabricado pela própria iByte. Ótimo, levei para casa. De repente, eu tive problemas com ele. Tive problemas, liguei para a central de atendimento, fui mal atendido, não resolvi o meu problema, a garantia foi difícil de validar, tive centenas de outros problemas com a mesma marca que é a iByte. Quando isso acontece, a marca não tem comprometimento e consistência, ou seja, ela não se relaciona, ela não tem a comunicação com o cliente feita de forma unificada em todos os níveis da empresa e em toda a organização. Isso de compromisso e coerência, ou comprometimento e consistência, vai relacionar outros tantos gatilhos mentais que são capazes de fidelizar o cliente. De todas as reflexões do Cialdini, essa é a que tem a maior capacidade de fidelizar os clientes. Vamos para o seguinte. Contraste receptivo, ou princípio da conexão, como o Cialdini. Pessoal, vocês me escutam? Sim. Oi, oi, oi. Vocês me escutam, pessoal? Sim. Tô ouvindo. Sim. Pronto, é porque deu uma travada aqui. Desculpa. Então, vamos lá. O princípio da conexão, pessoal, ou o contraste receptivo, ele vai falar
sobre a capacidade que a gente tem de se identificar com as pessoas. Não sei se vocês já viram algum vendedor utilizando uma ferramenta desse tipo. Às vezes a gente chega numa determinada loja e aí o cara olha para a gente e diz assim, você vai comprar uma cama, por exemplo. Vou comprar uma cama de criança, uma cama de solteiro. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, é por causa da sua filha? Exatamente. Que lindo, eu também tenho uma filha. E aí você começa a criar pontos de ligação com aquela negociação. Ou então você diz assim, tô comprando para minha filha, não sei o que, ela saindo do berço, que legal, minha filha também, aconteceu isso, aquilo outro. E o cara vai criando uma empatia com você. É o que o Cialdini chama de contraste receptivo. Ele fala que a gente tende a credibilizar e a consumir ou a se aproximar de pessoas que normalmente têm pontos em comum com a gente. Isso é o princípio da conexão. Às vezes o vendedor não torce o mesmo time que você, não tem filha nenhuma, nunca saiu para lugar nenhum do que ele falou que saiu, é da religião completamente contrária, mas ele foi lá e criou um contraste receptivo com você. Ele utilizou alguns gatilhos mentais que tiveram uma probabilidade de ter similaridade com o que você consome, com o que você vive, com a forma como você encara a sociedade, e simplesmente aquilo agora para você é algo que te aproxima daquele vendedor. Então, você agora sente-se mais confortável a consumir o que ele está te empurrando. Isso acontece o tempo inteiro. Essas fotos são legais porque quando eu coloquei ela nos slides, eu imaginei o seguinte, é o contraste receptivo. A gente tem a mesma atriz nas duas fotos. Pelo menos era o que o Google dizia, que era a mesma atriz. Em uma figura, ela está se assimilando a uma pessoa mais feia. Pelo menos porque a sociedade pré-analisa. E na segunda, para uma pessoa mais bonita. Essa mesma atriz, ela poderia se comunicar com várias pessoas distintas, utilizando dois estereótipos diferentes, pelo simples fato de se aproximar dessas pessoas. Então, essa regra também serve para a gente entender que quando eu vendo um produto como, por exemplo, um carro de luxo, eu não posso me apresentar no trabalho ou naquele determinado posto de serviço ou de interação com o cliente de qualquer forma. Eu sempre tenho que me utilizar do contraste que advém a somar ao meu produto. Então, por exemplo, se eu trabalho numa Chili Beans da vida, o meu contraste receptivo para o público consumidor que a Chili Beans estimulou são pessoas mais à vontade, pessoas mais liberais, profissionais com pince, com tatuagem, com traços de outros públicos que não são, por exemplo, o público consumidor de uma livraria ou o público consumidor de uma marca de roupa social, nem nada do tipo. Então, esse princípio em específico, que é o de contraste receptivo, também vai falar muito dessa forma como a interação dos gatilhos mentais se dá, não só para o processo de consumo final do produto, mas para a empatia que você pode estimular dentro do cérebro da pessoa através dessa ferramenta. Uma outra, pessoal, que também é muito importante, é a regra de aprovação social. Essa regra de aprovação social é a mais simples de todas. Quando a gente vê um restaurante vazio, a gente acha que a comida não é boa. Quando a gente vê um restaurante lotado, a gente acha que a comida é boa. Essa regra e essa suma é uma afirmativa clara do conceito de aprovação social. A gente acredita que o que a maioria está consumindo e que está parecendo ser bem consumido ou está parecendo ser de qualidade é o que de fato é melhor para mim. A regra de aprovação social vai servir de gatilho nos dois aspectos, tanto no aspecto bom quanto no aspecto ruim. Por exemplo, a aprovação social, por exemplo, pode ser entendida na comunicação que foi feita no Instagram, não sei se vocês acompanharam, o Dr. Drauzio Varela fez uma entrevista dentro dos presídios, né? E aí teve um momento lá em que ele abraçou uma das presidiárias dentro de um presídio masculino e aquilo gerou uma comoção. Ok. A aprovação social dizia que a ação dele tinha sido muito proveitosa, que ele foi uma pessoa muito sensata, que ele deixou transparecer um sentimento de compaixão e abraçou aquela pessoa. As pessoas
em sua grande totalidade, começaram a compartilhar aquilo. E aquilo passou a ter mais repercussão. Aquilo gerou uma aprovação social imediata. Porém, mais na frente, essa mesma pessoa que foi abraçada pelo Dr. Drauzio Varela, levantaram a ficha dela e descobriram que ela tinha assassinado uma criança após um estupro. Automaticamente, as pessoas decaíram daquela aprovação social e passaram a gerar uma crítica social. Então, imaginem que a aprovação social para as marcas, ela vai servir de gatilho nos dois aspectos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é altamente, sei lá, eu sou altamente da igreja. Então, eu não ando no bar, porque o bar não tem. Estou colocando suposição, ok, pessoal? Apenas um exemplo. Eu sou pessoa totalmente da igreja e eu não ando no bar. Por quê? Porque o público que anda no bar não é um público que eu tenho similaridade. E a minha regra de aprovação social diz que as pessoas que são do meu tipo não andam nesse ambiente. Por outro lado, o inverso é verdadeiro. As pessoas que andam lá podem também não sentir-se à vontade ou não sentir-se aprovadas socialmente para estar dentro do outro ambiente. Então, a regra de aprovação social vale para os dois aspectos, não somente para o aspecto positivo. Então, voltando nos princípios da persuasão, do Robert Cialdini, que, por sinal, já vi que o livro está aqui no grupo, a Camila colocou aí o livro no grupo, para quem puder baixar, é uma excelente leitura para o período de Covid, tá certo? Voltando nos princípios básicos da persuasão. Princípio da escassez, tendemos a comprar quando é mais difícil de encontrar. Princípio da autoridade, se aproveita melhor a informação quando ela vem de uma pessoa que é referência para a gente, que tem autoridade sobre o assunto. Princípio da reciprocidade, as pessoas estão dispostas a retribuir algo que elas receberam, seja um produto, seja um serviço, seja um bom dia, independente de como seja. Princípio do comprometimento e da consistência, eu não posso pregar uma coisa e executar outra. Eu não posso ser simpático no meu front e ser antipático no meu pós-venda. Esse é o princípio do comprometimento e consistência. O princípio da conexão, que fala que as pessoas buscam similaridades ou pontos de gatilhos onde elas simplesmente gostem de outras pessoas. E, por fim, princípio da aprovação social, que fala que você leva em consideração a opinião do seu grupo em função de um processo de escolha. Esses são os princípios de persuasão do Robert Cialdini. Sobre esses princípios de persuasão, alguma dúvida, alguma colocação adicional sobre esses princípios? Esses 6 princípios de persuasão, pessoal, eles vão se converter em centenas de gatilhos que a gente vai ver mais à frente, certo? Mas, a princípio, eu preciso que vocês entendam cada um desses princípios, porque eles são a base para cada um dos gatilhos mentais que a gente vai estudar. Até aqui, tudo certo? Tudo certo, pessoal? Por mim, sim, tudo ok. Tudo. Tá. Ok. Então vamos lá. Então, legal. Vamos seguindo os gatilhos, certo? O que são os princípios da persuasão e qual é a relação dele com os gatilhos mentais? Os princípios da persuasão são as estratégias gerais do que a gente entende que aproxima as pessoas ao processo de consumo, certo? Já os gatilhos mentais são o uso prático de cada uma dessas estratégias de persuasão. Cada estratégia de persuasão pode se converter em uma infinidade de gatilhos mentais que são estudados pela neurociência, que são esses que a gente vai estudar, os principais agora. Por exemplo, existe um gatilho mental também chamado de escassez. Como é que esse gatilho mental é utilizado nas propagandas? A gente vai, nesse aspecto, pessoal, estudar propagandas, para que a gente entenda de que forma a comunicação se dá. O gatilho de escassez, ele pode ser utilizado na propaganda, por exemplo, e é muito bem utilizado pelos sites de venda online, quando aparece lá em cima a oferta e tem um contador de tempo para aquela oferta se esgotar. Quando isso acontece, você está utilizando uma ferramenta que é
a arte de persuasão da escassez e utilizando também um gatilho mental, que é o da escassez. Se a pessoa entende que aquilo vai acabar de forma mais rápida, ela ativa um gatilho mental para consumi-la com urgência. Esse é o gatilho mental da escassez, que está exemplificado aí nessa oferta do Groupon, que tem um prazo para esgotar. Um outro gatilho mental também, que a gente já mencionou lá, é o de autoridade. Nesse exemplo, por exemplo, a gente tem o acesso do site meusucesso.com. O meusucesso.com, para quem conhece, é um site onde tem centenas de casos de grandes empresários brasileiros, como, por exemplo, a coordenadora de marketing, CEO da Copenhague, da Brasil Cacau, tem o cara da WhatsApp, tem a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, tem o cara que foi fundador da Multilaser. Então, grandes empresas nacionais estão lá e os caras utilizam da própria história de vida para criar um programa de treinamento para novos gestores, para novos profissionais que querem vencer no mercado. Então, quando a gente fala da regra de autoridade, o meusucesso.com trabalha muito bem isso. O jargão que ele mais utiliza é esse que está aí na frente do site. Quando você aprende com quem sabe, você erra menos. Então, ele se utiliza da capacidade de dizer que as pessoas que estão conduzindo aquele processo são, de fato, conhecedoras do que estão falando. E você cria mais empatia para o consumo. E você ativa um gatilho mental, que é o gatilho mental de entender que aquilo que aquele site está divulgando, de fato, é bacana, é de verdade. Porque ele tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Esse é um outro gatilho mental, que é o de autoridade. Que mais? O gatilho mental de especificidade é muitíssimo interessante. Veja bem, o que é o gatilho mental de especificidade? Quanto mais eu puder deixar claro para o meu cliente o que eu estou prestando de serviço, mais aquele cliente vai tender a consumi-lo. Nesse exemplo, por exemplo, pessoal, se vocês olharem aí abaixo do jargão principal azul da Cato, tem assim, ó, 305.554 vagas. Aí tem 266.082 vagas profissionais, 11.847 vagas de estágio, 64.006 vagas operacionais e 8.439 vagas PCD. Eu poderia simplesmente dizer que eu tenho um site com tantas vagas. Porém, quando eu crio especificidade, que é essa capacidade, por exemplo, de destrinchar, e quase sempre em números quebrados, o meu cliente cria mais credibilidade com aquela relação de consumo, devido a esse gatilho mental de especificidade. Se vocês levarem em consideração, quase nunca de verdade, a gente vai ver, por exemplo, um site que vem dizendo 400.000 vagas, ou mais de 300.000 vagas. A Cato utiliza muito bem esse recurso de especificidade. Quando ela coloca o número quebradinho, a pessoa tende a acreditar que aquele número é verídico, que aquele número ele é real. É essa a função do gatilho mental de especificidade. Você enxerga e você acredita ser de verdade devido à variação. Não é um número redondo, não é um número perfeito, quase sempre é um númerozinho quebrado. Então, se você me perguntar hoje, professor, qual é o melhor gatilho mental? É a gente utilizar de uma nomenclatura genérica ou a gente utilizar um gatilho de especificidade? Hoje, a maioria das campanhas no mercado, para ativar esse gatilho mental, se utiliza da especificidade. Então, ao invés de dizer que eu tenho mais de 300.000 vagas de emprego, porque é algo mais genérico, eu sou específico. Eu tenho 305.554 vagas de emprego. E as pessoas tendem a acreditar que aquela informação é mais verídica pelo simples fato de ela ser um número quebrado e não necessariamente um número real. Essa é a função do gatilho de especificidade. E quando vocês montam uma campanha para determinado público, isso é muito importante. A gente fala isso até em campanhas internas de empresa, por exemplo. Às vezes eu quero comunicar para os meus colaboradores que eu investi tanto em bem-estar, ou em segurança do trabalho, ou em novas instalações, sei lá, de refeitório, de material, ou de coisas do tipo.
Aí você coloca assim, ó, a empresa investiu mais de 20 mil nos colaboradores. Aí o colaborador olha e não dá credibilidade para aquilo. Porém, se eu dissesse mais de R$ 5.650 aplicados em não sei o quê, mais de 4 mil, e desse todos os valores quebrados com as especificações, a credibilidade daquilo, devido ao gatilho da especificidade, seria muito maior pelo meu cliente consumidor, seja ele interno ou externo da empresa. Então, a função desse gatilho em específico, que é um dos que eu gosto bastante, é especificidade. E um exemplo de campanha que utiliza muito bem é essa campanha aí da Cato que eu estou mostrando para vocês. Outro gatilho, que a gente também já mencionou lá como estratégia, é o de reciprocidade. Professor, o que é o gatilho da reciprocidade? É assim, ó. Quando a gente compra aquele peru de Natal e a gente tem preços muito parecidos de um para o outro, mas a Sadia passa na propaganda da TV que a cada não sei quantos perus vendidos ela vai doar outros tantos para famílias que não têm condição de consumir no Natal, você tem a ideia de que de alguma forma você está sendo beneficiado. Ela está te dando algo ou está dando algo para alguém lá atrás. Isso é reciprocidade. É a mesma ideia, por exemplo, do Spotify. Tem assim, eu posso pagar pelo Spotify ou eu posso ter as mesmas músicas, só que com propaganda. Então, teoricamente, eu não estou pedindo nada em troca. Você vai entrar para a comunidade do Spotify se você quiser. Mas se você não quiser, você também tem a opção de escutar as mesmas músicas. A diferença é que, assim como na rádio, vai ter propaganda entre uma coisa e outra. Essa é a regra básica da reciprocidade. Eu estou te dando algo, ou eu estou te beneficiando de alguma forma. E, em virtude disso, você se sente mais confiável de se aproximar do meu produto, de se aproximar do meu serviço e de consumir o meu produto ou o meu serviço. Essa é a regra básica de reciprocidade. Compromisso e coerência. Olha que legal. Quando a gente tem a regra de compromisso e coerência aplicada numa campanha promocional, ela pode ser muito simples e, ao mesmo tempo, ela gera muita credibilidade com o consumidor. Tem 2 exemplos aí para que vocês possam entender. O primeiro exemplo fala sobre o eClinic, certo? Que é um plano de saúde vinculado a um hospital. Ele fala o seguinte, que ou você fica satisfeito ou o seu dinheiro você recebe de volta. Todas as campanhas que vocês verem com esse tipo de jargão, permitindo às pessoas que testem o produto, permitindo às pessoas que experimentem o produto, permitindo às pessoas que de algum motivo elas não gostarem, elas devolvam o produto, é uma regra de compromisso e coerência. Então, eu estou afirmando que eu sou o melhor, ou que eu tenho o melhor produto, ou que eu sou o melhor serviço. Em troca disso, eu estou te provando que automaticamente você pode experimentá-lo. Que se você não gostou, eu te devolvo o teu dinheiro. Isso é coerência, tá? Isso é coerência. E, ao mesmo tempo, alude também a compromisso. Ou seja, eu me comprometo em te entregar um serviço de qualidade, a ponto de que, se eu não o entregar, automaticamente eu vou te devolver o dinheiro. E aí, o segundo exemplo é o da Upperbag, que permite que as pessoas recebam 30 peças selecionadas lá pelo site, experimente as roupas em casa, escolha somente o que gostar e devolva para as pessoas. Então, teoricamente, tem aí outra variável também para interpretar a regra de compromisso e coerência, ou o gatilho de compromisso e de coerência. Uma outra perspectiva, que a gente já comentou, é especificidade, certo? Especificidade, pessoal, é justamente essa capacidade adicional de fazer com que as pessoas ativem o gatilho mental de entender que aquela informação é verdadeira. A gente viu, ó, especificidade, tá vendo? Aqui atrás. E a gente está vendo especificidade novamente aqui. Ele está duplicado no slide. Eu vou corrigir isso para poder caminhar para vocês. Mas aqui tem mais 2 exemplos que são bem legais. Por exemplo, quando a gente tem um número de views e quando a gente tem vídeos no YouTube, agora vocês estão em casa, talvez consigam ver até um pouco mais, tem aqueles videozinhos que falam o seguinte: como eu faturei R$ 21.775,52 em tanto tempo. Quando você vê esse númerozinho quebrado,
você tende a credibilizar aquela comunicação e você vai lá e clica. É a mesma ideia, tá? Especificidade também pode ser praticada na comunicação em vídeo, pode ser praticado nos gatilhos mentais do site, pode ser praticado na forma como as pessoas compram produtos com valorzinho quebrado, com especificação. Então, a especificidade vai se aplicar em todos esses aspectos. Aqui tem esse outro exemplo da blogueira que eu utilizei, está duplicado lá daquele slide, mas apenas para poder deixar claro para vocês que esse também é um excelente exemplo. Prova social. O gatilho de prova social, a gente também já conversou previamente um pouquinho ali atrás, mas ele é utilizado basicamente para fazer com que as pessoas consumam acreditando que aquilo já foi consumido por outras pessoas e que elas podem consumir de forma tranquila. Aqui a gente tem um outro exemplo de prova social, que é a prova social, por exemplo, trabalhada nesses concursos de grandes sorteios, como Totalec, como Supercap ou coisas do tipo. Por que eles sempre fazem, depois do sorteio ou antes do sorteio, a exibição da entrega das premiações para as pessoas que foram sorteadas? Porque mostrar que as pessoas ganham e que elas podem ganhar e que os prêmios de fato são entregues gera um contexto de aprovação social que estimula aquelas pessoas a continuarem consumindo aquele serviço. Então, um exemplo simples de aprovação social ou de prova social, que é um outro gatilho, é esse aí, desses sorteios. Mesma coisa funciona, por exemplo, para as comunicações que as empresas utilizam hoje no Instagram. Eu criei uma promoção no Instagram, criei uma campanha, fiz um sorteio e me utilizei da ferramenta de prova social. Automaticamente, se eu fiz a campanha, eu tenho que ser transparente, fazer um ao vivo, postar uma live, um vídeo, fazendo aquela campanha dos premiados no Instagram, e depois eu preciso postar lá quem foi o ganhador. E isso gera uma aprovação social e permite que, em uma próxima vez, mais pessoas se engajem naquela mesma estratégia de comunicação, naquela mesma estratégia de marketing, para participar desses sorteios em continuidade, tá? Isso funciona muito bem para essa ferramenta e também pode ser utilizada nessa comunicação no modelo que eu estou falando para vocês, que é justamente quando a gente usa no Instagram ou quando a gente usa sorteio ou coisas do tipo. Um outro gatilho, pessoal, que também é um gatilho muito legal, é o gatilho de urgência, certo? Ele se assimila ao gatilho de escassez, mas ele é menos claro. O gatilho de escassez, ele vai mostrar para a gente o prazo que o produto tem para ser consumido. A urgência, não. Ela sutilmente vai nos falar que aquilo simplesmente é raro, ou que aquilo simplesmente pode ser diferenciado. Por exemplo, nessa campanha, a McDonald's divulgou o McFlurry Especial Kit Kat, certo? Ela não colocou em nenhum momento que isso é por tempo limitado, mas ela divulgou como sendo uma edição especial. Então, as pessoas tendem a pensar que por ser uma edição especial, usando essa nomenclatura em específico, esse produto ou esse serviço não vai estar disponível por muito tempo. Então, elas precisam ter determinada urgência para consumi-los. Mesma coisa funciona, por exemplo, na regra de urgência de uma campanha. Eu tenho uma campanha, certo? Que é uma campanha de descontos, em específico, sem prazo, sem escassez, por exemplo. Quando é que uma campanha tem a ver mais com escassez e menos com urgência? Campanha de Black Friday funciona em um dia, o dia da Black Friday. Campanha de fim de ano funciona num período, fim de ano. Quando eu tenho uma outra campanha qualquer aleatória, essa campanha assimila urgência e não necessariamente escassez. Ela não tem um prazo específico para acabar. Mas a gente sabe que, das duas, uma, ou o produto pode ficar escasso, ou o produto pode ser uma edição especial que venha a se limitar. Esses são os gatilhos de urgência, ok? Um outro gatilho é o gatilho dos porquês. Esse gatilho dos porquês está sendo muito bem trabalhado, pessoal, agora nesse período de coronavírus. Não sei se alguns de vocês vai lembrar ou até pode mencionar algum outro tipo de exemplo, mas se vocês pararem para observar, eu vou utilizar como recurso uma campanha do iFood.
o iFood divulgou uma campanha muito introspectiva, somente com texto, que fala que ele é feito de entregas e as pessoas se entregam alimentos e ele agora vai se entregar para o país criando um fundo para poder proteger os entregadores, coisas do tipo. Quando ele fala aquilo, ele deixa muito claro os porquês. O porquê o iFood tem que funcionar nesse período, o porquê as pessoas devem pedir via delivery, o porquê as pessoas devem acreditar naquela marca. Então, ele elenca vários benefícios ao produto ou serviço. Esse é o gatilho mental dos porquês. E aí, quando você, por exemplo, vai consumir aquele produto ou aquele serviço, ou vai pedir num aplicativo, você olha para a Rappi e olha para o iFood, que teoricamente entregam a mesma coisa. Olha para o Uber Eats e olha para o iFood, que teoricamente entregam a mesma coisa. E pelo simples fato do iFood deixar claro o porquê daquilo, o porquê é importante você consumir dele naquele período e o que é que ele está fazendo ou entregando de benefício para a sociedade ou de processo, você opta por comprar no iFood e não nos demais. Acho que algumas outras empresas também estão fazendo a mesma coisa, justificando para os seus clientes por que manter-se fiel àquelas marcas em virtude das especificações e dos porquês que ela está dando para a sociedade agora nesse período. Não sei se algum de vocês já viu alguma outra campanha do tipo, né? Talvez até já tenham visto. Pessoal, gatilho tem microfone aberto. Pronto, continuando. Um outro gatilho mental é o gatilho da antecipação. Esse gatilho é muito simples, é a ideia de pré-venda. Esse gatilho serve especificamente para as campanhas ou ideias de pré-venda. O que é o gatilho da antecipação? Você compra antecipado e você tem acesso primário ao produto ou serviço e ainda ganha alguma coisa em troca. Tá como exemplo aí dessa campanha de antecipação ou desse gatilho de antecipação a ideia de pré-venda dos smartphones da Samsung. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a Samsung tem uma pré-venda pelo site e tem uma pré-venda física nas lojas. Muitas pessoas, na pressa de adquirir o produto para ganhar o relógio, por exemplo, fazem a pré-venda direto pelo site. E tem outros aparelhos Samsung que poderiam ser utilizados no troca-fone, por exemplo, né, que valeria um crédito grande na compra de um outro. Pelo simples fato de quererem comprar na pré-venda e serem ativadas através de um gatilho mental para aquela campanha, elas vão lá, compram, pagam um valor muito maior do que o que de fato iriam pagar se tivessem tido paciência ou tempo para ir numa loja física. Elas iriam na loja física, continuariam comprando na pré-venda, dariam um smartphone na troca e ainda teriam um bom desconto. Então, essa regra de antecipação serve para isso, para ativar um gatilho mental de que as pessoas que compram antes são beneficiadas. Mesma coisa quando a gente fala de venda de ingresso de show. Quem compra antes, teoricamente, paga menos, porque lá no sistema ele divulga a venda por lotes. Então, quando você divulga uma venda por lotes, você nada mais está fazendo do que utilizando uma estratégia de gatilho mental de antecipação, que fala para as pessoas que se ela comprar logo, ela vai pagar menos. E em benefício disso, ela vai economizar. Então, essa regra de gatilho mental de antecipação serve basicamente para essa finalidade. Um outro gatilho é o gatilho da surpresa. Eu estou usando como exemplo aí no gatilho da surpresa, pessoal, do aplicativo Magalu. Alguns estudos da Universidade do Rio de Janeiro, da UFRJ, de 2 ou 3 artigos que eu já li, falam o seguinte, que o Magalu tem a entrega mais rápida do Brasil. Mas ainda assim, o prazo que eles colocam no site é até 5 dias a mais do que o que de fato eles entregam. Então, essa campanha do Piscou, Chegou do Magalu, na verdade, ela é baseada nessa ideia do benefício surpresa. Você está comprando, a entrega já é mais rápida do que a dos demais concorrentes. Lá no sistema, você não vai criar altas expectativas em cima do que ele já está te informando, porque ele já está te dando um prazo maior, e o produto quase sempre
em 78% das vezes, chega antes da data prevista. Então, já é mais rápida que o concorrente e você ainda é surpreendida com a agilidade desse processo. Então, automaticamente, você tem um gatilho mental de surpresa. É benefício extra que está sendo dado para o cliente e que serve esse gatilho em específico para fidelizar o cliente, ok? Esse gatilho mental em específico, eu vou comentar com vocês e eu achei esse exemplo bem agressivo. Esse gatilho mental, pessoal, ele fala sobre a relação dor e prazer. O que esse gatilho mental fala? Ele fala que todo ser humano, em suma, ele primeiro quer resolver os problemas para depois ele ter a solução. Como é que eu posso explicar isso melhor? Todo ser humano, num processo de venda, ele primeiro vai buscar se afastar do problema para depois buscar a solução. Então, o que ele diz basicamente é que todo ser humano tende a, antes mesmo de desejar algo, ele quer primeiro se livrar de algo. Eu acho que basicamente essa é a informação do gatilho mental. Eu não consegui nenhum outro exemplo desse gatilho mental que fosse tão eficiente quanto essa campanha da Durex. Se vocês sabem do que se trata, a Durex é uma empresa de... E aí, nessa campanha específica, ela relaciona, através de uma imagem, um gatilho mental de dor e prazer. E ele fala sobre uma linha de produtos da Durex, tamanho extra grande. E ele vai relacionar a sensação de dor, que está clara na boca da moça da campanha, essa sensação de dor, relacionada com a sensação de prazer, que é da relação sexual. Então, basicamente, essa é uma das poucas campanhas que eu vi que conseguem relacionar o gatilho mental da relação de dor e prazer de forma muito específica. Não encontrei, vou confessar para vocês que rodei bastante campanha, pesquisei bastante na internet e não encontrei nenhuma outra campanha que relacionasse tão bem esse gatilho de dor e prazer. Ele é um gatilho mental bastante, como é que eu posso falar, polêmico, por assim dizer, mas ele continua a ser utilizado por muitas campanhas e por algumas empresas, certo? O que mais? Gatilho mental do descaso. Esse é bem legal. Para usar o gatilho nos produtos ou nos serviços, você apresenta as vantagens do seu produto de forma sutil. O gatilho do descaso é o que nós chamamos de ironia social. É uma forma de mostrar o seu produto para o cliente e, ao mesmo tempo, dar uma mensagem direta sobre algo ou sobre o seu concorrente. Um dos exemplos que está sendo utilizado aí para vocês, pessoal, é esse da Pepsi, essa campanha divertida da Pepsi, que mostra bem o gatilho do descaso, quando ela mostra o canudo se recusando a entrar numa garrafa, que é a da Coca-Cola, obviamente a gente sabe, mas que simplesmente não está claro que é a garrafa da Coca-Cola. Então, ele se utiliza de determinada ironia na campanha, que ativa o gatilho do descaso e associa isso para que o cliente recuse igualmente o consumo daquele produto, daquele serviço. É um outro exemplo de um gatilho também muito utilizado, mas ao mesmo tempo que traz em si uma excentricidade e uma polêmica sobre a sua ativação, ou seja, destinado a um público muito específico ou a uma ideia muito específica de campanha. Esse gatilho em específico é o da história. Eu não vou conseguir rodar o vídeo para vocês entenderem do que se trata, mas vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. O gatilho da história, ele é muito utilizado hoje, principalmente nas campanhas que são utilizadas no YouTube, tá? Então, as marcas, os produtos e os serviços, ao invés de simplesmente falar sobre os seus atributos ou de falar
sobre a sua prestação de serviço, eles associam histórias, tá? Eles vão associar, por exemplo, esse vídeo em específico aí conta a história de uma aluna que era muito pobre e que conseguiu se formar na universidade, que não tinha condição de pagar pela sua formatura, e que a empresa, né, a Promove, ela realizou uma homenagem especial para aquela aluna e para a família dela em um dos eventos de colação de grau. Então, essa história e esse gatilho da história, ele gera um feeling de compartilhamento muito maior e gera uma permanência ou uma associação mental com o produto ou serviço de forma muito longínqua. Por quê? Porque a história, quando é contada, ela não deixa claro a intenção de vender um produto ou de um serviço. Muito pelo contrário. Ela simplesmente mostra ou demonstra algo que se associa com aquela marca e que também se associa com aquele produto e que tem similaridade com aquele cliente ou com aquele consumidor que escuta aquela história. Então, basicamente, o gatilho da história serve para isso, para que as pessoas possam visualizar determinado vídeo, determinada história contada naquele momento e associar aquela história, da forma como foi contada, a uma determinada marca, a um determinado produto ou a um determinado serviço. Um outro gatilho também que é utilizado é o gatilho da simplicidade, certo? Como que é o gatilho da simplicidade? A mensagem clara, de forma objetiva e sem muitas voltas. A ideia do gatilho da simplicidade é exatamente esse. É deixar toda a informação disponível em poucas palavras, em letragem simples e em comunicação direta ao cliente. Então, a informação, por exemplo, a notícia dada como tópico de informação é um gatilho de simplicidade. Quando a gente vê, por exemplo, o Jornal o Povo, o Diário do Nordeste, postar uma imagem com determinada manchete, aquilo ativa o gatilho da simplicidade. Se você abrir aquela publicação, você vai ler um descritivo. Mas o tópico, que resume aquele artigo descrito, normalmente já te dá uma ideia do que você vai ler ao abrir. Essa estratégia de comunicar de forma simples, clara, objetiva, é o gatilho da simplicidade, que fala que as pessoas tendem a consumir de forma simples e de forma rápida aquilo que é comunicado de forma simples e de forma rápida. Gatilho 31, eu acho. Gatilho 31 é o gatilho de referência. Basicamente, pessoal, vocês vão encontrar o gatilho de referência em campanhas comparativas, tá? Por exemplo, quando eu tenho a opção de escolher qual plano melhor se assimila à minha realidade de consumo, eu tenho um gatilho de referência. Então, eu consigo verificar os planos e pacotes disponíveis. Para que serve o gatilho de referência? O gatilho de referência é utilizado basicamente nas campanhas em que eu quero vender mais por valores proporcionalmente menores. Então, a pessoa olha para o plano mais barato e vê uma quantidade de benefícios menor. Olha para o plano intermediário e vê uma quantidade de benefícios maior. E olha para o plano avançado, que tem um valor muito próximo dos outros dois, com uma série de benefícios, com uma diferença mínima de valores. A pessoa, teoricamente, tende a optar pelo plano de maior valor, ou que tem um valor similar até o outro, mas com a maior quantidade de benefícios. Isso é o que nós chamamos de gatilho de referência. Eles permitem que as pessoas tenham uma capacidade de comparar determinados produtos em uma escala. Tá? Esse é o gatilho básico de referência. Um outro gatilho é o gatilho de curiosidade. Esse gatilho de curiosidade, ele pode ser ativado através de campanhas que não deixem claro a sua real finalidade. De que forma isso se dá? Um exemplo é, por exemplo, essa campanha de divulgação aí de comunicação do Galaxy Unpacked. Se vocês olharem para ela, ela não fala sobre o que é, ela não fala o que vai ser lançado, mas ela gera criatividade e curiosidade nas pessoas. Quem sabe o que é o evento, viu que esse ano, por exemplo, foram lançados smartphones dobráveis, que são quadradinhos pequenininhos,
e os velhos smartphones Samsung, que são os quadrados grandes. Então, ao olhar para essa campanha, as pessoas, nas entrelinhas, poderiam ler diversas coisas. Ela ativava vários gatilhos mentais de curiosidade. E, ao mesmo tempo, criava nas pessoas uma expectativa pelo que seria divulgado naquele evento. Essa é a estratégia de gatilho mental da curiosidade. Serve especificamente para essa finalidade. Gatilho do inimigo comum. Esse é um pouquinho mais complexo, mas é legal da gente pensar. Por exemplo, uma das campanhas mais conhecidas da Apple é a do lançamento do Macintosh, onde eles usaram claramente um gatilho do inimigo em comum para construir a marca. A rivalidade entre PCs e Macs ela é percebida pelos consumidores por diversos motivos, e muitos fãs da Apple chegam a grandes discussões por conta disso. Na campanha do seu iPad, a Apple ela utiliza uma criança, né, mexendo no tablet da Apple com o respectivo tecladozinho, e a mãe chega e pergunta: esse é o seu computador? E aí a criança responde: o que é um computador? O que é essa campanha? O que ela ativa nas pessoas? As pessoas que gostam de Apple se identificam em um grupo comum. E essas pessoas todas odeiam um segundo sistema operacional que não seja o da Apple. Então essa campanha, ela ativa um sentimento de inclusão e faz com que as pessoas se sintam propensas a consumir aquele produto ou aquele serviço pelo simples fato de ele anunciar combater um inimigo comum delas. Então, por exemplo, se eu odeio o celular que trava e o sistema Android, e aí numa campanha, por exemplo, como essa, você divulga um benefício como o iOS e eu tenho a ideia de que esse serviço é muito melhor do que o celular que trava, que é o Android, teoricamente nós temos um inimigo em comum. Nós desgostamos da mesma coisa. E aí, automaticamente, você ativa um gatilho mental que é chamado de inimigo comum. E cujo um dos exemplos é efetivamente esse da Apple, que está exemplificado aí nessa campanha. Outro gatilho também muito utilizado em campanhas, pessoal, é o gatilho da conexão. O que é esse gatilho da conexão? O gatilho da conexão, ele é a capacidade de você hiperlinkar coisas similares. Então, por exemplo, essa agência de publicidade, a Norte, ela tem um site, e lá no site ela mostra os seus funcionários, né, as pessoas que trabalham para a Norte, vestindo roupas que são típicas da região onde a Norte está incluída, de onde a empresa está localizada. Quando as pessoas entram no site e veem os funcionários da empresa utilizando roupas que são corriqueiras para aquela região, as pessoas têm empatia e veem alguma conexão entre a empresa Norte e o fato dela estar inserida naquele ambiente frio, onde você, olhando para os funcionários e para as fotos deles que estão lá no site, faz alguma similaridade às pessoas que estão ao seu redor. É a ideia, tipo, de gente como a gente. É a ideia de aproximar as pessoas através de algum link de conexão. Esse tipo de campanha vai variar muito de acordo com quem ela se destina, certo? Então, essa campanha realmente tem que ser muito bem pensada e o gatilho para ser utilizado precisa ser muito bem elaborado. Um outro gatilho também muito importante, que é muito utilizado pelas ONGs, é o gatilho de significância, que fala que todos nós precisamos sentir uma certa importância nas coisas, né? Todos nós precisamos sentir que somos úteis para alguma finalidade. Essa necessidade de significância é o que ativa os gatilhos mentais de significância. Nessa campanha, por exemplo, pessoal, a gente tem uma campanha contra o aquecimento global que mostra o urso polar, que é um animal em risco de extinção, em meio a uma cidade com problemas estruturais que ativam, por exemplo, o aquecimento global. E aí fala que as pessoas podem salvá-lo.
essa ideia da significância traz 2 propósitos em específico na campanha. O fato das pessoas enxergarem a campanha e se sentirem dentro do ambiente, que é o da cidade, e, ao mesmo tempo, o fato das pessoas enxergarem esse contraponto, que é o urso morrendo dentro da cidade, e saberem que podem ajudá-lo de alguma forma. Isso vai ativar nelas um gatilho mental chamado de significância, que é esse que a gente está estudando aqui agora. Um outro gatilho mental também muito grande é o da ambição. Esse gatilho da ambição vai falar, por exemplo, da forma como a comunicação se dá para as pessoas quererem algo, conquistarem algo. Nesse site aí, por exemplo, a proposta de valor do site ela é bastante clara. Ela fala diretamente com a ambição de qualquer empreendedor digital nas diretrizes aí do fundador, que diz o seguinte: deixe-me ajudar você a construir um negócio online baseado em receitas positivas. Eu estou aqui para montar, através da minha própria experiência, exatamente como você pode parar de trocar tempo por dinheiro e começar a agregar valor ao seu negócio. Então, ele mexe com a ambição das pessoas. Esse gatilho mental também é muito utilizado, que é o gatilho da ambição, do poder. Um outro gatilho também muito utilizado em campanhas sociais é o gatilho da controvérsia. Se vocês olharem para essa campanha, a gente tem uma mulher muito bonita, arrumada, em virtudes elegante, só que ela tem vários traços de maltratos. Esse gatilho da controvérsia, ele vai ativar nas pessoas um sentimento de perca, ou um sentimento de que aquela imagem está fora do contexto, né? Ele é sempre utilizado dentro dessa perspectiva de que as pessoas se sintam impactadas com a comunicação. Uma outra campanha similar a essa, que ativa o gatilho da controvérsia, a gente viu numa aula com aquela campanha da mala no aeroporto, de uma pessoa muito, muito chique, muito elegante, arrastando uma mala com marca de sangue, que foi uma campanha de uma ONG internacional para coibir as pessoas a comprar roupas que sejam feitas com peles de animais. Então, é um outro gatilho mental também muito utilizado, que é o gatilho da controvérsia. Basicamente, pessoal, a gente viu nessa aula 30 gatilhos que podem ser utilizados dentro de campanhas publicitárias e viu lá os nossos 6 princípios relacionados ao Robert Cialdini. Esses princípios do Robert Cialdini também estão disponíveis no livro dele, que a colega já compartilhou com vocês, que eu recomendo que vocês leiam os princípios da persuasão do Robert Cialdini e vocês vão enxergar ao longo da leitura quais são os gatilhos mentais que se assimilam a cada um desses princípios básicos de persuasão. O que a gente precisa entender em específico? Nós precisamos entender que os gatilhos mentais são utilizados em combinação com os princípios de persuasão e que cada comunicação em específico pode utilizar um tipo de gatilho ou até mais de um tipo de gatilho mental. Isso vai variar de acordo com o tipo de público ao qual ela se destina. Em relação aos princípios da persuasão e alguns dos gatilhos mentais que a gente viu aqui agora, fica alguma dúvida pendente? Ou vocês acreditam que, olhando para as campanhas publicitárias, a gente consiga ativar ou perceber esses gatilhos mentais dentro do nosso dia a dia e dentro da nossa convivência e da forma como a comunicação se dá no nosso mercado ativando o neuromarketing? Vale lembrar que esses gatilhos mentais foram colocados aqui, pessoal, é para que vocês entendam como as campanhas podem ter uma variação, né? Entre uma perspectiva ou outra perspectiva. Acho que, basicamente, vocês devem ler o livro, se possível, ou então folheiem pelo menos as partes principais que falam sobre essas peças os princípios da persuasão do Cialdini, para que vocês consigam interpretar um pouco melhor elas. Com os gatilhos mentais e os princípios de persuasão,
a gente encerra uma primeira fase da disciplina, que é do entendimento de como a nossa mente se comporta frente às estratégias de comunicação comerciais. E aí, a gente, no nosso próximo encontro, já parte para uma outra abordagem relacionada ao neuromarketing, tá certo? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Essa metodologia é completamente diferente da que a gente trabalha em sala de aula. Às vezes a gente nunca sabe se você realmente está acompanhando, se não está, mas a gente vai adaptando ela para que ela se torne mais interativa. Eu vi também que alguns de vocês não acessaram diretamente pelo portal, mas acessaram através do link direto que eu mandei por e-mail. É muito importante que vocês acompanhem o processo, tá certo? Eu vi aqui alguns questionamentos no chat. Os porquês, né? A Luciana perguntou aqui. Os porquês é tipo, porque doaremos parte da nossa renda para isso ou para aquilo? Na verdade, Luciana, pode ser sim, certo? Mas os porquês, na verdade, é qualquer justificativa que você tenha para consumir um produto ou um serviço. Eu posso justificar o porquê do meu produto ser útil, como eu posso justificar o porquê dele ser bom para a sociedade, como eu posso justificar o porquê dele ser, sei lá, o melhor no mercado, como, por exemplo, a Sadia, que fala que quanto mais você conhece, mais você consome Sadia, por exemplo. Aquela é uma campanha de porquês. Por que consumir Sadia, né? Não deixa de ser uma campanha de porquê. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso, pessoal. Pode falar. Pronto, eu vi uma campanha da Marquise, agora recente, eu achei muito interessante, que é assim, por que comprar um Marquise, né? Um apartamento Marquise, aí, por que você pode confiar? É um tipo de gatilho de porquê? Na verdade, pessoal, as campanhas, elas não vão usar um único gatilho de porquê, elas podem usar vários gatilhos. Quando você olha, por exemplo, para a Marquise, certo? Ela tem um determinado contexto social. Ela é uma companhia de grande renome, ela tem um grande mercado, ela tem shopping center, ela tem outras empresas como de limpeza no portfólio. Então, é uma campanha que usa o gatilho do porquê? Também usa o gatilho do porquê. Mas também usa um gatilho de aprovação social. Ele vai usar dois gatilhos em uma mesma campanha, quase sempre, tá? O que mais, pessoal? A campanha de dor, eu coloquei aqui, pode ser tipo aquelas campanhas de Luftal, de Advil, que a pessoa sentindo uma dor de cabeça e toma um Advil, e passa, algo assim? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Pode repetir para mim, por favor? Aquelas campanhas, aquele gatilho de dor, certo? Tá. Pode ser tipo uma campanha um exemplo, do Advil, que passa a pessoa com dor de cabeça e toma o... Pode. Aquela do Luftal, por exemplo, que fala para você dar uma surra na comida que está te fazendo mal, né? Isso, exatamente. É justamente a mesma ideia de dor e prazer. Ele mostra os dois contextos. Você começa bem, tomando uma cerveja, do nada você começa a se sentir mal, e você, para sanar o seu problema e voltar a sentir prazer novamente, utiliza determinado medicamento. Ela também serve como exemplo e faz a ativação do gatilho mental de dor e prazer. E a de conexão poderia ser tipo um gatilho, como se uma campanha de igualdade racial, social, alguma coisa assim? A de conexão, basicamente, tem um princípio que é muito importante. É o fato de você conseguir se enxergar dentro da campanha, certo? Então, por exemplo, qualquer campanha de conexão normalmente vai trazer um aspecto não é do seu convívio social, dentro do contexto do seu convívio social. Basicamente, o gatilho é ativado dessa forma. Então, por exemplo, quando você olha para uma imagem e você vê algo que, teoricamente, está fora do contexto, aquilo te incomoda. Esse gatilho, essencialmente, vai ser ativado quase sempre quando existir essa correlação. Entendi. Basicamente é isso. Foi só isso. Essas foram as minhas dúvidas.
Então, ótimo. Perfeito. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma colocação que a gente precise pontuar? Caso não tenha, eu vou encerrar a transmissão aqui. A gente vai novamente se encontrar na segunda-feira que vem. Esse sistema permite que a gente deixe uma atividade no menu tarefas para vocês, como vocês vão estar acessando ele constantemente durante a semana. Eu vou imputar, na verdade, uma atividade que eu já tinha passado para vocês até um pouquinho antes. Eu vou colocar dentro de um slide algumas campanhas, tá? Para que vocês baixem ela. E em seguida, para que vocês pontuem quais tipos de gatilhos mentais vocês conseguem perceber nessas campanhas, tá bom? Eu vou subir essa atividade lá no portal. Assim que eu subo aqui pelo Teams, ela automaticamente notifica vocês por e-mail e vocês conseguem responder de forma rápida e simples por aqui mesmo, pela plataforma, tá certo? Eu espero que todo mundo fique bem, que a gente consiga passar logo por essa crise que a gente está vivendo aí com a questão do coronavírus. E o mais importante, fiquem em casa, porque o restante a gente recupera, mas a saúde é o mais importante, tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou finalizar a aula e ela vai ficar disponível, gravada, aqui na plataforma, para quem depois quiser acessar por algum motivo, também vai estar disponível, tá bom? Professor, em relação à frequência, como é que o senhor vai fazer? Eu tenho o controle de vocês aqui. Todo mundo que participou do chat aparece para mim aqui como online, eu só faço verificar e fazer o lançamento. Simples. Beleza. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima segunda-feira. Não esqueçam de verificar a atividade para realizar durante a semana, tá bom? Amanhã eu já estou cadastrando ela aqui no portal. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.